Começou? Bom dia. Então, a gente vai começar hoje a trabalhar mais efetivamente assim, com a questão da ATD. Tá? E ali na análise, nós faremos alguns movimentos. Tá? Nós vamos trabalhar de duas formas paralelas, deixa eu dizer assim. Tá? Durante as aulas eu vou aqui projetar e apresentar alguns textos adaptados. Tá? Eu peguei 2 artigos sobre um tema e os adaptei para ficarem menores. Tá? E eu vou aqui com vocês durante a aula fazer a ATD nesses artigos que eu preparei. Tá? Então nós vamos, cada aula, passo a passo, fragmentar, depois reescrever, depois categorizar, até lá no fim da disciplina construir um metatexto que é o final da atividade. Tá? Isso eu vou fazer semanalmente com vocês aqui na aula. Eu separei para isso 2 textos, certo? São dois fragmentos de textos, né? 2 textos adaptados que tem como foco como se prepara o problema de pesquisa para uma investigação. Tá? Então, tanto o texto 1, que eu vou trabalhar com ele hoje, tá? Quanto o texto 2, que eu vou trabalhar na semana que vem, só tirar aqui o vazar, ambos têm como pano de fundo, como tema de pesquisa deles, né, a construção do problema de pesquisa em pesquisas de educação. Tá? Ou seja, nós vamos trabalhar ideias de metodologia dentro da disciplina. Né? Então, eu vou, na aula de hoje, trabalhar com o texto 1, começar a fragmentar o texto 1, enfim. Né? Acho que não vou conseguir até o fim, porque a aula termina em certo momento, né? Mas aí, ao longo da semana, eu concluo a atividade e na semana que vem a gente retoma. Tá? Bom, isso, então, eu vou fazer ao vivo com vocês durante as aulas. Mas daqui a pouquinho, mais para frente um pouco, vocês vão começar também a trabalhar da mesma forma que eu, em outros textos, certo? Então vocês vão depois, mais adiante lá, em duplas, tá? Trabalhar desenvolvendo a ATD com os mesmos passos que nós formos fazendo agora aqui, ao longo da aula, em outros 2 textos que também tratam de metodologia. Então, também há 2 textos para cada dupla, vamos chamar assim, né? Alguns textos que vão falar sobre estudo de caso, estudo de caso, como é que se organiza, e outros que falam em pesquisação. Tá? Então, nós vamos trabalhar com metodologia toda a disciplina, então. Tá? Então, isso é mais adiante. Tá bem? Tá lá no Moodle também, mas tá bloqueado para vocês. Então, ao longo da semana, na semana que vem, após a aula, a gente desbloqueia, e aí vocês podem formar duplas e começarem a fazer naqueles textos lá o mesmo que nós faremos nesses textos aqui, tá bem? Então, eu chamei aqui lá no Moodle de texto para análise. Isso tá lá no Moodle em algum momento lá, né? Deixa eu ver se está liberado para vocês verem lá. Eu vou liberar agora lá no Moodle, tá? É o que eu estou chamando lá de aula 2. Então, peraí. Deixa eu liberar para vocês verem lá. Já é possível verem lá, né? Tá? E vou fazer assim. Então, o que tem lá? Lá tem o texto 1 para análise. É esse que eu vou já projetar para vocês aqui, tá? E nós vamos trabalhar nele durante a aula hoje. Terminada a aula, se eu concluir o que eu quero fazer durante a aula, fica pronto. Ou se eu não conseguir concluir durante a aula, eu termino à tarde e faço. Eu reposto o texto lá com os avanços que nós fizemos sobre ele. Então, a cada semana, eu vou repostar o mesmo texto 1, o mesmo texto 2, com os avanços que nós fizemos naquela aula lá. Então vai ter o texto 1 com várias postagens. Sempre dizendo, olha só, texto 1 fragmentado, texto 1 fragmentado e reescrito,
texto 1 fragmentado, reescrito e blá, 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 até que a gente consiga lá adiante concluir, tá bem? Então, sempre que vocês perderem uma aula, por exemplo, além de assistirem ela lá no YouTube, vocês podem voltar para o documento da aula anterior e ver os avanços que foram feitos na aula que vocês perderam ali, tá bem? Acho que tá bem, porque ninguém falou nada. Então, deixa eu projetar aqui. Eu não sei agora como é que vocês estão enxergando aí em termos de tamanho isso aí. Tá ótimo. Tá bom? Então, olha só, gente. Esse aqui é o texto 1, certo? O título dele é A Construção do Problema de Pesquisa na Educação. Ele é um artigo, tá na rede aí, qualquer um pode encontrar, tá? Aqui, uma versão adaptada, eu peguei trechos dele que eu achava interessante, né? Esse trecho, evidentemente, não é do referencial teórico, porque ali ele vai falar de outros autores, né? Mas são trechos que são da própria autoria dos 3 autores que estão aí, tá? Tem 3 autores, eu estou indicando quais são aí, e aqui embaixo tem rapidamente aqui a referência do texto. É um texto que não é muito antigo, tem 5 anos, né? Então ele é um texto interessante aí. Aqui eu fiz uma composição que tem uma página, tá? Sobre os resultados que esses pesquisadores aí encontraram ou apresentam para a gente sobre como se pensa um problema de pesquisa em educação. O texto 2, que eu vou trabalhar mais adiante, eu não vou projetar agora para vocês aqui, mas só para vocês verem aí, se chama... Então, esse 2 eu vou usar na próxima aula, tá? O texto 2 se chama Um Desafio para o Pesquisador, a Formulação do Problema de Pesquisa. Ou seja, eu vou trabalhar 2 textos com o mesmo enfoque, né? Que é o problema. E qual é o meu objetivo? Analisar os 2 textos, usando análise sexual-discursiva, e lá no fim, depois da disciplina, compor um texto novo, que é o meu texto, de autoria minha, né? Que aí eu posso publicar quando eu quiser. Tá? O que eu preciso entender sobre esse movimento aí? Que o novo texto, o texto final, que é o texto do artigo que eu vou escrever, ou da minha dissertação, ou da minha tese, ele é um triângulo. Tá? Nos 3 vértices dele se encontram, primeiro, a minha análise, que é o que eu vou fazer aqui. Ou seja, de que maneira eu entendi essa análise, o que eu fiz de trabalho meu ao longo disso. Em segundo lugar, as falas dos autores, ou seja, esses 3 autores aí, e o autor do outro texto, lá o texto 2, eles vão frequentemente aparecer no texto final. E eu vou ter que citá-los. Tá? Citar ali, como são 3 autores, tem que citar os 3 nomes, tá? Souza Costa e Silva, tá? E aí 2020. Então, várias vezes eu vou citar esses autores ao longo do meu texto final. E em terceiro lugar, não em ordem de prioridade, mas no terceiro vértice, importantíssimo que eu cite outros autores. Quando eu cito outros autores, então, claro, aqui nesse caso aqui, autores de metodologia, né? Tem um tanto de livros de metodologia, e quando eu cito outros autores, reforçando a minha compreensão, aí eu transformo o meu trabalho em um texto científico. Ou seja, o texto científico se manifesta quando a gente aproxima, emparelha o trabalho que eu estou fazendo com a compreensão de outros pesquisadores, de outros autores. E aí, então, eu vou usar artigos de outros autores, claro que tenho que citá-los corretamente, vou usar livros, né? Vou usar outras teses, outras dissertações que já tenham sido publicadas naquele mesmo
assuntos que eu estou trabalhando. Então, eu tenho que, ao final, rechear o texto que eu estou produzindo de participações de outros autores, outros pesquisadores, tá bem? Então, a minha compreensão, a minha análise que eu fiz, a participação dos autores originais, vamos chamar assim, e, em terceiro lugar, a inclusão, a inserção das compreensões de outros autores que tenham trabalhado aí, tá bem? É um trabalho que não é curto, é um trabalho longo, né? É um trabalho que é artesanal, mas que a gente, ao final, compreende o que está fazendo aí. Eu vou compreender o texto. Então, olha só, gente, antes de analisar, eu preciso iniciar isso lendo o texto. Lendo o texto. Tá? Ao ler o texto, eu vou encontrar algumas coisas lá que não preciso analisar, que são só comentários aleatórios do autor ou paralelos, né? Só para que ele usou para dar nexo ao que ele escreve, mas que não estão dentro do fundamento do texto. É um texto pequeno, uma página só. Eu vou ler para depois começar o trabalho de análise. Então, eu vou analisar um artigo, eu tenho que ler o artigo antes, né? Bom, eu vou analisar um capítulo de um livro sobre, sei lá, sustentabilidade. Eu tenho que ler o capítulo inteiro para depois começar a análise. Então, vamos lá. A construção do problema na pesquisa em educação. Tá adaptado, né? Na construção do problema de pesquisa, no contexto educacional, é relevante situar a elaboração do problema, então esse é o foco central, considerando alguns aspectos fundamentais, como clareza e precisão e o rigor metodológico. Obviamente que a clareza e a precisão... Olha só, a gente hoje em dia... deixa eu só fazer um comentário. E aqui uma crítica, né, ao trabalho que eu estou lendo aqui. Eu não usaria a palavra obviamente no texto hoje. Tá? Aliás, não usaria nunca. Tá? Por quê? Porque a obviedade ela é uma dimensão individual. Certo? Uma coisa pode ser óbvia para mim, mas não para todos. Tá? Então, para mim, uma coisa pode ser óbvia. Então, mas para quem está lendo, eu não sei se é. Tá? Então, eu escolheria outra palavra ao invés de óbvio. Tá? Bom, mas vamos respeitar o que o autor escolheu aqui, né? Obviamente que a clareza e a precisão da formulação do problema exigem a revisão de literatura para a compreensão da temática e a melhor organização da problemática. A base teórica norteia e fundamenta o pesquisador na construção e condução do problema de pesquisa. É um exercício que requer leitura, seletividade do material e tomada de decisão política e ideológica na composição dos elementos que estruturam a pesquisa que se pretende desenvolver. A construção do problema de pesquisa, à luz do materialismo histórico dialético, se constitui no ponto central deste trabalho e objetiva analisar a relevância da escolha teórico-metodológica. Então, ele está justificando aqui como é que ele vai se aproximar do problema de pesquisa, né? Que é um exercício que todo mundo que deve ter feito ou faz, ou vai precisar fazer nas suas pesquisas de mestrado e doutorado. A construção do problema é uma dimensão básica do trabalho do pesquisador. A definição do problema impede a prática do espontaneísmo e de interpretações, eu diria, do amadorismo, né, de caráter superficial. No entanto, exige do pesquisador disciplinamento teórico e compromisso científico e político com o desenvolvimento da pesquisa. Nesse sentido, a escolha do referencial teórico para iluminar a elaboração do problema é condição sine qua non, deixa eu só colocar sine qua non em itálico, porque está em latim, tá? Para uma pesquisa exitosa. Dependendo de seus interesses ou do grupo de pesquisa em que está inserido, a decisão da escolha epistemológica recairá sobre positivismo, marxismo, ou nas correntes compreensivistas. São opções que estão à disposição dos pesquisadores, né? Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema, a partir do referencial marxista, pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo de pesquisa definido, descrevendo e analisando a realidade recortada, relacionando a teoria e empiria
por meio de técnicas e procedimentos metodológicos que são definidos a partir do problema apresentado. Em síntese, assumir um referencial teórico como base para a construção do problema de pesquisa demonstra maturidade e indica o caminho pelo qual o pesquisador deseja trilhar para a compreensão e transformação da realidade que o cerca. No caso da pesquisa e educação, é fundamental, no contexto do materialismo histórico dialético, compreender as condições históricas e econômicas como dimensões básicas para a formulação da problemática. Bem, eu arranjei problemas aqui para mim, né? E vocês, quando forem fazer os trabalhos de vocês, também arranjarão problemas para vocês, né? Percebam que nesse texto aí, pessoal, há uma série de palavras ou de expressões que talvez alguns de vocês não saibam o significado, certo? Então, eu, como fiz essa opção de trazer esse texto aqui, quando eu for escrever o metatexto lá no final, eu preciso definir coisas, eu preciso trazer conceitos. Tá? O que é positivismo, na opinião de quem, e trazer referências, né? O que é marxismo dentro da pesquisa educacional e trazer... Né? O que é materialismo histórico dialético? Quem é que escreve sobre isso? O que está se falando aí? Né? Então, tudo que for palavra que não seja de uso comum, tudo que for expressão que seja uma novidade, eu preciso definir. Né? E definir a partir de pelo menos 2 autores, porque um autor só pode ter um olhar enviesado para aquilo lá, né? Então, traz 2 autores ali, então, tá? Mesmo que eu discorde, eu posso discordar e trazer autores que discordem daquilo que está lá, né? Isso também está dentro do nosso referencial, então, aí. Então, isso é o cuidado que eu vou precisar ter ao final do meu exercício, né? Quando eu for produzir o meu texto final do meu artigo, da minha dissertação, da minha tese, é definir coisas. Palavras que não são comuns, palavras que não são de conhecimento de todo mundo, eu preciso dizer o que significa. Tá? E aí não é dizer o que significa olhando no dicionário, é trazer autores que sejam referências no assunto aí. Mas isso é para o fim, isso não é para agora. Tá? Eu vou começar a fazer análise. Né? Como é que eu faço a análise? Como é que é o primeiro passo? O primeiro passo é a leitura. Né? A leitura e a escolha de artigos. Eu já fiz isso, escolhi o artigo e li o que eu quero trabalhar com vocês. Então, aí. Agora eu vou, pessoal, para o primeiro passo de análise, né? Que é a gente chama de fragmentação. Isso está lá no livro da doutora Moraes, da professora Galeazzi. Isso está lá no artigo que está na biblioteca lá no Moodle, né? Como é que a gente trabalha com isso aí, né? Eu vou fragmentar o texto. O que é fragmentar o texto? Eu vou ler o texto de novo. Agora com mais atenção. Desde a primeira palavra. Tá? E toda vez que eu pensar que o autor trocou para uma segunda ideia, né, eu vou cortar o texto ali. Então, eu vou ter uma seleção de ideias, que são os fragmentos que o autor está trabalhando aí. E aí, pessoal, é que está o interessante da história. Eu vou fazer esse exercício aqui. Eu vou fragmentar esse texto aqui, tá? Mas se qualquer um de vocês for fragmentar o mesmo texto, possivelmente cheguem a fragmentos diferentes. Quer dizer, não há uma fragmentação correta nem ideal. Né? A minha compreensão, quando eu for ler esse texto aqui, agora de novo, eu não vou estar lendo ele sozinho. Né? Eu vou estar lendo esse texto aqui, carregando comigo tudo que eu já li sobre problema de pesquisa. Então, a forma que eu tenho de ler esse texto aqui não é igual a de ninguém mais. Certo? Então, alguns de vocês aí podem ter uma compreensão maior que a minha sobre isso, ou menor que a minha sobre isso. Dificilmente igual a minha, porque para ter igual, teriam que ter lido exatamente os mesmos textos, teriam que ter lido os mesmos livros sobre problemas de pesquisa. Né? Então, nós não temos como fazer duas análises iguais, certo? Quando a gente analisa um texto, cada um faz a sua análise. Então, não tem certo nem errado.
A gente pode sugerir que algumas coisas possam ir para um caminho, para outro caminho, mas eu não posso exigir que sejam feitas de uma mesma forma. Exigir que alguém faça da mesma forma, como eu faço? Porque a minha forma eu sei o que sei fazer. E é o que nós faremos aí. Tá bem? Então, sem preocupação de certo e errado. Só que agora, como é o primeiro exercício que a gente faz aí, nós podemos fazer juntos. Tá? E aí podemos aqui justificar. Por que eu cortei a frase aqui, não cortei ali? Ou alguém pode sugerir, mas olha só, vai mais para frente, corta depois da vírgula. Bom, enfim, pode ser. Tá? Então vamos lá. E aí nós vamos começar a aprender. Deixa eu só tirar esses espaços aqui, que isso agora na hora de fragmentar vai me atrapalhar um pouquinho. Bom, pensamos, olha só, na construção do problema de pesquisa, no contexto educacional, é relevante situar a elaboração do problema considerando alguns aspectos fundamentais. Até aqui está dizendo só que tem que considerar alguns aspectos. Agora ele vai dizer quais. Como a clareza e precisão, que estão juntos, e o rigor metodológico. Então, eu vou sugerir que a gente corte a frase aqui, ó. Tá? Só que, claro, rigor metodológico não vai ficar sozinho ali. Tá? Porque ele é a continuação de uma frase que está lá atrás. Então, parei um pouquinho. Eu vou repetir aqui, ó. Tá? Então, eu tenho duas frases. Uma ficou assim. E aí vejam se é uma ideia só ou se é mais de uma. Se houver mais de uma ainda, a gente pode ainda de novo cortar e fragmentar. Na construção do problema de pesquisa, ou seja, a frase que sobrou, ela tem que ter um significado. Um só. Tá? Na construção do problema de pesquisa, no contexto educacional, é relevante situar a elaboração do problema considerando alguns aspectos fundamentais, como clareza e precisão. Bom, outra frase. Na construção do problema de pesquisa, no contexto educacional, é relevante situar a elaboração do problema considerando alguns aspectos fundamentais, como o rigor metodológico. Ponto. Tá? Cada uma das frases que estão aí tem um sentido só, não tem duas ideias diferentes ali. Diz que para fazer alguma coisa, que é construir o problema de pesquisa, é preciso fazer alguma coisa. Qual coisa? Considerar precisão e clareza e depois considerar o rigor metodológico. São duas frases. Eu vou deixá-las assim. Tá? Se alguém... Foi, pode falar. É muito querer separar clareza e precisão? Eu acho... Por que eu deixei junto, tá, Ana? Deixa eu ir mais para baixo um pouquinho. Aqui, ó. Deixa eu botar em amarelo para tu enxergar aí. Tá? Percebe que o autor ele sempre leva junto ali. Tá? Por isso que eu separei. Por que eu desconfiei disso, tá? Que ele leva junto lá? Porque se ele quisesse separar uma da outra, ele teria usado vírgula lá em cima. Ó. Clareza, vírgula. Precisão, que é outra coisa. Vírgula, rigor metodológico. Aí seriam três coisas. Como ele deixou junto, botou um E no meio, eu desconfiei que ele queria que isso fosse junto sempre. E no outro parágrafo isso aparece junto de novo. Então ele deixa isso junto. Por isso que eu também deixei junto. Tá? Se tivesse posto vírgula lá em cima, clareza, aqui, ó, clareza, aqui, ó, clareza, vírgula, precisão, aí seriam coisas diferentes. Tá? Mas veja, são palavras que eu vou ter que depois lá na frente definir. O que é clareza? Né? O que é precisão no texto? Então vou ter que ir lá em algum momento depois definir essas coisas aí. Tá? Vocês estão colocando lá as presenças lá na notas compartilhadas, tá? Pessoal pode colocar só o nome, tá? Não precisa colocar o número que a minha folha de chamada está por ordem alfabética, não está pelo código de matrícula, tá? Tem uma folha de chamada aqui que tem só os nomes de vocês ali e por ali que eu vou seguir, tá?
Não se preocupem com o número da chamada, da matrícula. Ok, vamos seguir? Obviamente, eu digo para vocês, num texto que eu faça, essa palavra não vai aparecer, tá? A clareza e a precisão da formulação do problema exigem a revisão da literatura para a compreensão da temática. Opa, pera um pouquinho. Esse muda, na minha opinião, muda de ideia. Então, olha só. A clareza... peraí. Então, aqui, né? A clareza e a precisão da formulação do problema exigem a revisão da literatura para a compreensão da temática e melhor organização. Então, pera um pouquinho. Eu não posso fazer assim, ó. Ó, ver se tem sentido isso. A frase de cima. Deixa eu tirar fora esse aqui também, aqui, que esse aqui não está com nada. A primeira frase. A clareza e a precisão da formulação do problema, isso é o sujeito aí, né? Exigem alguma coisa, exigem a revisão da literatura para quê? Para a compreensão da temática. Ó, segunda frase. A clareza e a precisão da formulação do problema exigem a revisão da literatura para quê? Para melhor organização da problemática. São duas frases diferentes. Quer dizer, ele tinha uma frase só que tinha duas ideias, dois sentidos. Eu separei em uma e outra, certo? Então eu estou analisando. Análise é isso, analisar, né? Eu estou analisando o que ele quis dizer e compreendendo as duas ideias que estavam no mesmo parágrafo que ele tinha citado lá. E veja, duas ideias numa frase só é pouco. Eu vou encontrar exemplos aí com mais ideias, tá? Numa frase só. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, certamente. Eu sou bem leiga, eu estou começando o mestrado esse ano, então eu estou com bastante dúvidas. Mas uma delas é, essa análise, por exemplo, que você está fazendo, quando eu for colocar na minha dissertação, tem que aparecer essa análise na minha dissertação ou não? Só os textos então, que eu elaborar? Ótima pergunta, tá? A resposta é sim e não. Eu acho que está respondido, né? A pergunta, né? Tá? Sim e não, tá? Por que sim, tá? Porque a gente vê textos, eventualmente textos, que dizem assim, usei ATD, ou usei análise de conteúdo, né, na dissertação, ou mesmo num artigo, tá? E as pessoas que leem aquele artigo, ou que leem aquela dissertação, e que conhecem um pouco de ATD, conhecem análise de conteúdo, né? E que geralmente são os que são convidados para fazer parte da banca, percebem que não foi usado. Ou seja, não há rastros da análise ali, né? Quando a gente faz uma ATD ou uma análise de conteúdo, eu vou falar só da ATD porque é o que nos traz aqui, né? Quando eu faço a ATD direitinho, né? E apresento lá no fim o metatexto, isso deixa marcas no texto. A pessoa que entende um pouco de ATD, né, e lê aquele texto, percebe que foi usado ali. Da mesma forma que percebe que não foi usado. Certo? Já participei de banco aqui que a pessoa disse que usou ATD e não tinha nada de ATD. Isso da banca final já, né? Então, essas marcas subjetivas, elas estão no texto. Né? Bem, quando for um artigo, que eu tenho lá uma limitação de páginas, né? 20 páginas, 15 páginas, né? Fazer a ATD bem feita e explicar o que está acontecendo ali dentro é suficiente, porque o avaliador, primeiro e depois o leitor, eles vão entender, eles vão perceber, teve ATD mesmo aí. Ou então não teve, olha só, diz que usou, mas não usou. Já na dissertação, já numa tese, onde não há limite de páginas, onde eu posso escrever o que eu precisar, eu posso colocar fragmentos disso aqui lá. Né? Eu posso colocar, por exemplo, as categorias. Não agora isso que está aqui,
tá? Isso aqui é o nosso movimento inicial só, tá? Mas daqui a algumas aulas, nós vamos chegar a compor categorias. E aí eu posso colocar, olha só, o primeiro movimento lá da ATD gerou essas unidades aqui, ou esse monte de categorias aqui, que depois... Então eu posso colocar quadros, e até mesmo alguns prints do que eu faço aqui, lá na dissertação, lá na tese. Isso justifica que, de fato, eu fiz ATD, e isso comprova, né, para quem for ler, embora não seja obrigatório. Tá? Repito, se ela for uma análise bem construída, bem feitinha, que quem for ler vai identificar os passos que estão ali, as categorias que foram construídas ou que foram sugeridas. Depois a gente vai falar sobre categorias, né? Então isso não é obrigatório que eu descreva o processo lá. Mas a forma como eu vou apresentar, ela vai revelar se eu usei ou se eu não usei. Mas convém, tá? Que numa dissertação, numa tese, onde tem espaço para isso, eu posso colocar um quadro lá com as categorias iniciais, eu posso colocar um quadro com as subcategorias, né? Posso colocar um print, né? Porque isso vai comprovar para quem for ler com o intuito de aprender a ATD, né? Olha só como é que a pessoa construiu, olha só como é que ela fez, entendeu? Mas não é obrigatório. Mas se ela for bem feita, ela vai transparecer para o leitor. Tá bem? Maravilha, então, professor. Obrigada. Então, aqui são exercícios para a gente chegar até esse momento aí. Bom. Então, eu dividi essa frase em dois aí. Aqui, eu percebo que eu vou excluir esse obviamente, depois aí, porque eu acho que não tem nada a ver com óbvio aí. Nada é óbvio para todos, tá? Bom, então eu estou pensando nas frases aí. Vamos seguir. Próximo parágrafo. A base teórica norteia e fundamenta o pesquisador na construção e condução do programa de pesquisa. Espera aí. Aí tem duas ideias, né? A base teórica norteia e a base teórica fundamenta o pesquisador na construção e condução do programa de pesquisa. Nortear e fundamentar são coisas diferentes. Nortear também é uma expressão que a gente hoje tem evitado usar, porque por que tem que ser o norte, né? O correto, não pode ser o sul, né? Eu vou tirar então aqui o norteia. Não, contrário. Vou tirar o fundamenta da primeira frase, fica só o norteia, e tirar o norteio e deixar só. Então ficaram duas frases, porque são dois sentidos diferentes, são duas ideias diferentes, né? A base teórica que o pesquisador vai assumir, né? Que está no parágrafo anterior lá, norteia o pesquisador na construção e condução do programa de pesquisa, e a base teórica fundamenta o pesquisador, ou seja, sustenta o pesquisador na construção e condução do programa de pesquisa. Bem, então, esses pedaços que eu estou separando, que são fragmentos do texto, nós vamos chamar de unidades de significado. Cada unidade dessa depois vai seguir o trabalho mais adiante, então, ali. Oi. O que me dá direito de tirar ou colocar alguma coisa? Porque o senhor não gostou do obviamente tirou, mas aí o senhor não gostou do norte, mas deixou. Mas obviamente Não, eu entendi, mas que ele vai usar. Posso mexer? Quando for, eu não posso colocar coisas ali, né? Porque, né? Obviamente não é um sentimento do autor, não é o conteúdo que ele está escrevendo ali. O conteúdo dele é a clareza e a precisão da formulação do problema. Né? Não ia fazer diferença. Não, obviamente. Então, a frase é a mesma, né? Só que obviamente eu entendi, só que eu fico com medo. Né? Agora, o norteia, o que ele quer dizer com norteia? Embora eu também embora eu uso às vezes a pergunta norteadora, né? É que a gente sempre tem a ideia que o norte é o lugar ideal, né? E não o sul, né? E a gente mora no sul, né? Bom, o norteia ele tem como ideia um alvo, um objetivo, né? Então, a base teórica, que é o objetivo, né, do pesquisador na construção do problema,
Ou seja, a base teórica é o conteúdo, o que a pessoa leu antes. Né? Aquilo que eu li para pensar no problema é o que me mostra um alvo, um objetivo. Né? E a base teórica é o que fundamenta, ou seja, é o que me dá suporte. Né? Para eu fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, o PNLD, que é um programa muito importante do governo aí, né? Sobre livro didático, eu tenho que entender o que é, entender o edital, o que significa isso, né? Para depois pensar num problema de pesquisa. Então, eu não estou alterando a frase dele, só tinha a palavra aqui. Né? Se eu quisesse ser chato, eu até poderia discutir a palavra clareza. A gente hoje em dia também tem evitado usar, porque clareza numa análise um pouco mais aprofundada, eu posso considerar como uma expressão racista. Por que o claro é o certo e não é o escuro? Né? Então, há uma discussão sobre isso também. Né? Então, clareza, vou deixar clara a situação. Por que o claro é o que todo mundo vai entender e não é o escuro? Né? Tá? Então, poderia também, eu poderia, mas eu vou deixar porque é de senso comum que a clareza é uma maneira de entender as coisas. Jordânia. Professor, e nessa mesma frase ainda daria para, não sei que sentido talvez, mas também daria para cortar nessa unidade de significado, seriam daí 4, não sei, mas a condução e a construção. Na condução do problema? E a construção. Posso dividir. Deixa eu só fazer assim, ó. Deixa eu colocar essa aqui em... Vou trocar a cor dela, tá? Sim, outra coisa, professor, não sei também se o professor utiliza, mas eu sempre, assim, diálogo com outros colegas que utilizam, eles trabalham com Excel, não sei se o professor utiliza. Eu vou discutir depois isso aí, tá? Mais adiante aí, tá? Eu trabalho no Word, né? Tem um monte de gente que trabalha com Excel, né? Mas eu trabalho no Word por questão de comodidade e de rapidez, tá? Mas tem uma galera que usa Excel. No semestre passado, na disciplina aí, foi quase meio a meio, assim. O pessoal usou Excel, outros usaram o Word, né? Tá. A sugestão do Jordani é essa aqui, ó. Parei um pouquinho. É isso aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Deixa eu botar outra cor aqui. E ficaria assim, ó. Essa aqui é essa sugestão do Jordani, ó. Separar o não importa a ordem ali, tá? Separar o construção e o condução. Né? Construção é a sua elaboração, né? E condução é a maneira como eu vou organizar para que esse problema depois vire o objetivo, né? O objetivo geral, possivelmente, né? Ficariam duas frases, por enquanto, ali. A base teórica norteia o pesquisador na construção do problema de pesquisa e a base teórica norteia o pesquisador na condução do problema. Pode também ser assim. Só que se eu fizer isso nessa frase aí, eu também tenho que fazer na de baixo. Fala em fundamenta, né? Então, deixa eu botar aqui. A primeira foi construção. Aqui. Não, peraí. Eu só copiar ela. Essa aqui. Então, a base teórica, fundamento, pesquisador na construção. E aqui, condução. Acho que vai ficar assim. É isso? Então, a base teórica norteia o pesquisador em dois sentidos, na construção e na condução do problema. E depois a base teórica fundamenta o pesquisador, e nortear e fundamentar são coisas diferentes, também na construção e também na condução do problema. Pode ser isso, sim. É isso, Jordânia?
Professor, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Eu tive um probleminha no microfone, não consegui fazer ela antes, mas é sobre a parte ali do obviamente. O que realmente implica a gente cortar ou não? Tipo, a gente vai usar essa... A gente pode, no nosso metatexto, por exemplo, trazer esse recorte tal qual está no texto, e aí por isso implica a gente cortar, ou é mais pelo nosso processo, assim, porque eu fiquei com um pouco de dúvida se a gente corta ou se a gente, por exemplo, deixa e critica. Se eu mantenho... eu posso criticar no texto questões teóricas, né? Então, por exemplo, eu posso discordar do autor de que a base teórica norteia o pesquisador. Tá? Eu posso discordar do autor isso aqui, por exemplo. Tá? E aí, lá no texto, eu vou contestar. Eu vou dizer, olha, eu acho que não. Acho que não, que a base teórica não tem importância. Claro que a minha opinião não vale nada aqui, lá no metatexto, né? E eu vou justificar, olha só, a base teórica não norteia o pesquisador, porque fulano, olha só, dizem isso, ao contrário. Tá? Então, quando for opinião, ou quando for a questão teórica do autor, eu posso concordar, eu posso contestar com ele e pronto, tá? Não tem problema. Tá? Obviamente não é da pesquisa, é uma sensação individual do autor ali. Tá? Se isso vai lá para o meu metatexto, vai ficar parecendo que eu que estou dizendo que é óbvio, e eu não diria isso. Então, é uma palavra que eu não usaria no texto meu. Tá? E como ela não vai interferir na frase que está ali, tá? Então eu não tenho necessidade de mantê-la. Tá? O sentido da frase está mantido, que é a clareza e a precisão da formulação do problema exigem a revisão da literatura. Tá? Ele está querendo dizer que todo mundo sabe isso, que para eu escrever corretamente um problema, eu tenho que fazer uma revisão de literatura antes. Não sei se todo mundo sabe disso. Entendeu? Eu não sei se todo mundo aqui, quando fez o seu programa de pesquisa, da sua dissertação, ou da sua tese, primeiro fez uma revisão de literatura para depois definir o programa de pesquisa. Ou se ao contrário, você primeiro fez o problema, depois saiu para fazer a revisão. Entendeu? Então não é tão óbvio assim a coisa. Então eu não escreveria que é óbvio, porque eu acho que não é. Ou pelo menos para eles três, me parece que seja, né? Mas para mim não é. Por exemplo, eu acho que tem gente que pode ir por um outro caminho, que é pensar num problema e depois. Né? Por exemplo, quem trabalha com pesquisação, não sei se é o caso de algum de vocês aí, que é estar inserido em um grupo um grupo, né? E lá naquele grupo perceber a realidade do grupo e da realidade do grupo lá formar o problema de pesquisa, que assim que na pesquisação o problema deve aparecer, não precisou ler a literatura nenhuma antes para fazer isso aí. Tá? O problema emergiu da necessidade de um certo grupo de investigação onde o pesquisador está inserido. Né? Então o pesquisador vai, por exemplo, né, ele vai investigar um grupo de professores de ciências que dão aula na educação infantil, certo? Não, infantil não, nos anos iniciais do fundamental, tá? Primeiro ano, segundo ano, tá? Então dá aula de ciências lá, terceiro ano, tá? Apoiando a professora que está lá, né? O que os professores de ciências têm de dificuldade? Eu não posso ir para a reunião desse grupo e dizer, olha só, o problema de pesquisa aqui é tal. Eles vão dizer, tá, mas para nós não é. Para nós é outro. Tá? Então, lá naquele grupo é que vai sair o problema. E eu não precisei ler literatura nenhuma. Ou seja, não era óbvio, não. Eu posso chegar ao problema por um outro caminho. Tá? Dependendo do tipo de técnica que eu vou usar para pesquisa. Então, a frase ela fica mantida no seu sentido. Eu só tirei uma compreensão do autor que é obviamente. Né? Tá? Porque se eu mantenho isso, depois lá no meu texto, se isso vai aparecer lá, eu
eu não escreveria no meu texto isso aí. Hoje, talvez eu já tenha escrito em outros tempos aí alguma coisa, se eu for catar e procurar, talvez eu ache, mas eu acho que hoje eu não escreveria mais. Hoje já quer dizer já há alguns anos, tá? Então, por isso. Vamos lá. É um exercício... Continuando, né? E quando quiserem, pessoal, interrompam aí, a gente retoma ali, tá? É um exercício que requer leitura, seletividade de material. Olha só, então aí, essa vírgula já me diz que eu tenho que cortar ali, né? É um exercício que requer leitura, seletividade do material e tomada de decisão política e ideológica. Eu vou manter juntos, porque política e ideologia acho que são coisas que são, né? Na composição dos elementos que estruturam a pesquisa que se pretende desenvolver. Eu vou agora reorganizar a frase ali, tá? Então, é um exercício que requer leitura. Aqui, né? Leitura. Para a composição dos elementos que estruturam a pesquisa que se pretende desenvolver. É um exercício que requer... Vou copiar aqui. É um exercício que requer seletividade do material. Vou repetir aqui, né? Para a composição dos elementos que estruturam a pesquisa que se pretende desenvolver. E é um exercício... Ctrl C. É um exercício que requer tomada de decisão política e ideológica na composição dos elementos que estruturam a pesquisa. Ou seja, eu tinha um parágrafo que tinha 3 ideias. Né? As 3 ideias, independentemente uma das outras, interferem no final da frase. Então, a frase tem que ser reorganizada em 3 frases, tá? E cada uma com uma ação só, que é leitura, seletividade de material e tomada de decisão política e ideológica. Tá bem? Adiante aqui, alguma discussão, pessoal? Como é que vocês estão lá na chamada lá? Todo mundo já assinou? Só dar uma salvadinha naquilo lá para depois não perder a lista de presença de vocês lá. Muito bem. Adiante. Aqui, né? Aqui. A construção do problema de pesquisa à luz do materialismo histórico dialético... Parei um pouquinho. Deixa eu só botar umas vírgulas aqui. Se constitui no ponto central desse trabalho e objetiva analisar a relevância da escolha teórica. Eu penso que aí haja 2 ideias, né? A construção do problema de pesquisa à luz do materialismo se constitui no ponto central desse trabalho. Ponto. Espera um pouquinho. Então, acho que aqui a gente pode quebrar. Ó. E objetivo analisar a relevância da escolha teórica. Então, a construção da pesquisa, do problema de pesquisa à luz do materialismo histórico dialético, é isso aqui. Ó. Ctrl C ali. Ficaria assim. Vamos ler as 2 frases? Primeira frase. Deixa eu só colocar cores para vocês poderem diferenciar uma da outra sempre. Fica mais fácil de ler. A que está em azul. A construção do problema de pesquisa à luz do materialismo. Então, eu tenho que depois definir isso aí, né? Se constitui no ponto central desse trabalho. Não tem... Qual trabalho? A construção do problema de pesquisa, né? A outra frase, a construção do problema de pesquisa à luz do materialismo,
objetiva analisar a relevância da escolha teórico-metodológica. Ou seja, quando a gente vai construir a nossa pesquisa, a metodologia que eu vou escolher tem que estar voltada para os objetivos. E os objetivos têm que estar ligados ao problema. Então, as opções feitas na escolha de uma dissertação ou de uma tese, elas não são independentes, né? Então, o título tem que estar ligado com o problema, que tem que estar ligado com o objetivo, que tem que estar ligado com a metodologia. As coisas todas têm que se conversar, certo? Então, lançar um problema de pesquisa não é um ato involuntário, né? Ele precisa ter uma conexão com a questão política, o que eu vou defender ali, isso eu quero dizer com político, da defesa que eu faço, e com a metodologia que eu estou escolhendo ali, tá? Muito bem. Uma discussão aí. Um outro parágrafo inicia assim: a construção do problema é uma dimensão básica do trabalho do pesquisador. Acho que é uma frase única, né? Ela por si só acho que já se basta. A definição do problema impede a prática do espontaneísmo, eu chamei antes de amadorismo, né? Vou fazer assim. Não é assim. Tu tem que estar tudo conectado, né? Uma dissertação, uma tese, né? É uma toalha de crochê, né? Tudo tem que estar conectado, assim. Eu tenho que trazer o título de volta no problema, de volta no objetivo. Isso reflete na metodologia, né? Então, isso tem que estar mostrado ali, né? Então, a definição do problema impede a prática do espontaneísmo e de interpretações de caráter superficial. Então, eu acho que a gente pode dividir aqui em duas, né? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Já botar uma cor aí. E aqui já boto uma outra cor. Estou pondo cor só para a gente poder enxergar aí na gravação que estão diferentes, tá? Então vamos dividir em duas frases, né? A definição do problema impede a prática do espontaneísmo. Ponto. Eu acho que aqui termina. Aqui é uma frase. E a definição do problema impede eu acho que é aqui, né? Interpretações de caráter superficial. São os dois sentidos que aquela frase inicial lá dos autores querem dizer. Tá? Então aí as duas frases. Tá? Percebam só, pessoal, até agora eu tenho só frases dos autores. Tá? Se lá no meu metatexto, no meu texto final, eu for usar alguma delas, eu tenho que citar os autores. Então, se lá no texto final eu for escrever, olha, a definição do problema impede a prática do espontaneísmo, eu tenho que, entre parênteses, a frase tem que estar entre aspas, que é uma citação literal, né? E entre parênteses, citar os autores e o ano e a página do texto. Tá? Bom, porque por enquanto tudo que está escrito aí, que você está enxergando, são frases originais dos autores do texto, tá bem? Mas e quando é de uma entrevista, alguma coisa assim? Mesma coisa. Mas daí eu coloco o nome do, tipo, participante. Tu não vai ter página para indicar, nem ano, né? Mas, bom, só uma boa pergunta, tá? Convém, tá? Que quando a gente faça entrevista, ou grupo focal, ou questionário, e que a gente vá reproduzir falas dos participantes, que a gente possa pôr em itálico isso aí, para ficar diferente de citações de teóricos que eu estou usando no texto. Só que eu tenho que avisar isso antes do texto lá. Tá? Pode ser uma notinha de rodapé, algo assim, né? Jordânia agora vai fazer agora um artigo que é com entrevista, né? Então bota lá uma notinha só, para diferenciar das citações dos autores, as falas dos participantes da entrevista estão aqui grifadas em itálico. Tá? Para a pessoa saber, quando olhar o itálico, isso aqui não é um autor, isso aqui é
um participante. E aí não precisa colocar ano nem página. E atenção, não pode ir o nome da pessoa também. Porque se eu colocar, então eu entrevistei a Alice, tá? E aí coloco lá a fala da Alice e boto embaixo, Alice, certo? Aí eu estou identificando o participante. Isso vai ter que passar para o comitê de ética, tá? Porque estou identificando. Então, ou a gente usa nomes fictícios e eu aviso no texto, olha só, para não permitir a identificação dos sujeitos, participantes, eles aqui são identificados por nomes fictícios. E aí, ao invés de Alice, eu escrevo Tatiane. E Tatiane não participou da entrevista. Nome fictício, tá? Ou então códigos. Eram 4 professoras. Então, P1, P2, P3, P4. Fica bem pessoal, tá? Mas fica certamente sem dar a possibilidade da pessoa ser identificada. Se eu identificar a escola que eu fiz a pesquisa, olha, a escola e com o nome e tal, eu tinha que ir para o comitê de ética, tá? Porque aí isso tem alguns trâmites, isso leva tempo, isso demora, né? E aí o comitê de ética vai te pedir que tu tenha documentos assinados pelas pessoas, permitindo a exposição do nome, enfim, tá? Mas aí, quando for a entrevista, então não tem página e não tem ano, tem só o nome da pessoa ali, ou o código dela, ou então um codinome para não identificá-la, tá? Mas mesma coisa, certo? Então, para a professora fulana ou para a professora P1, né? Aí, se eu for repetir exatamente o que ela disse, entre aspas. E se o trecho que eu for repetir tiver mais que 3 linhas, eu tenho que botar em recuo, diminuir o tamanho da fonte e tirar o espaço entre linhas, tá? Tem algumas técnicas aí de citação que a gente precisa seguir, tá bem? Quando for um autor conhecido, um autor de um texto, aí ano, página, né? Tá bem? Adiante. Deixa eu só dividir aqui. Ó. No entanto, então, nós estamos falando da definição do problema, né? No entanto, exige do pesquisador disciplinamento teórico e compromisso científico e político com o desenvolvimento da pesquisa. Espera aí. O que exige do pesquisador? A definição do problema. Certo? Então eu vou repetir lá, pessoal. Isso aqui, ó. Ctrl C. Olha só, eu até posso tirar o no entanto, porque eu já estou repetindo a frase, tá? Então, a definição do problema exige do pesquisador disciplinamento teórico. Opa, esse e compromisso científico e político é outra frase, ó. Tá? Então, a definição do problema exige do pesquisador disciplinamento teórico. Ponto. Tá? Deixa eu colocar tudo isso aqui em azul. Tá? E a definição do problema exige do pesquisador, é isso tudo, né? Tem outra cor, né? Não preciso usar cores, tá? Só estou usando cor para ficar mais fácil de enxergar agora aí. Então, a definição do problema exige do pesquisador compromisso científico e político como uma coisa só. Não, eu acho que a gente pode separar aqui o científico e político, porque são dimensões diferentes aí. Então, peraí um pouquinho. Com uma frase densa aí, né? Deixa eu só copiar aqui. Copiar aqui. Isso, né? Vamos ver se deu sentido aí no que nós fizemos aí. Primeira frase. A definição do problema exige do pesquisador disciplinamento teórico com o desenvolvimento da pesquisa. A segunda frase. A definição do problema exige do pesquisador compromisso científico
com o desenvolvimento da pesquisa. E a terceira frase, a definição do problema, exige pesquisador, compromisso político, acho que ficou. Tá? Então ficaram 3 frases que têm 3 ações diferentes. Quais ações? Desfilamento teórico, compromisso científico, compromisso político. Certo? Ambas nós 3 com o mesmo final, o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento da pesquisa. Acho que ficou bem aí. Nesse sentido, a escolha do referencial teórico para iluminar a elaboração do problema, de novo, nesse sentido, a escolha do referencial teórico. Então, a ação é escolher o referencial teórico para iluminar, aí está o objetivo da ação, para iluminar a elaboração do problema, é condição sine qua non para uma pesquisa exitosa. Aí acho que tem uma ideia só, né? Não sei se dá para dividir isso aí. A escolha do referencial. E veja só, quem é que perguntou antes? Foi a Alice, foi a Ana Paula, não sei. Sobre eu tirar lá o obviamente da frase lá. Da mesma forma, eu posso tirar agora nesse sentido também. Ou seja, não está dentro da ideia da frase. Né? Ele está só ligando aquela frase com a frase anterior. Então, nesse sentido, não vai ter nenhuma diferença aí na interpretação. Tá? Então, nesse sentido, ó, se eu tirar ele daí, não vai interferir. E a frase poderia ser: a escolha do referencial teórico para iluminar a elaboração do problema é condição sine qua non para uma pesquisa exitosa. Ele está dizendo que é uma condição que é fundamental. Sem ela, não acontece. Tá bem. Acho que não tem como mexer nela mais aí. Acho que vai ter que ficar desse jeito mesmo, então aí. Vamos adiante? Dependendo de seus interesses ou do grupo de pesquisa, então olha só, os seus interesses significa o pesquisador, né? Do grupo de pesquisa em que está inserido, eu acho que dá para deixar junto, porque mesmo que ele esteja no grupo, são os interesses dele, né? A decisão da escolha epistemológica recairá sobre positivismo, marxismo ou nas correntes compreensivistas. Olha só, lá no começo do exercício, deixa eu ir lá para vocês verem aí. Aqui, ó, tinha o clareza e precisão, e depois tinha o rigor metodológico. Estou lembrado disso aí? E eu falei que se depois o clareza e precisão, se fosse uma vírgula, eu teria que separar, porque como clareza é uma coisa, né? Precisão seria outra coisa, e o rigor metodológico seria uma terceira coisa, né? Mas como clareza e precisão estavam juntos, né, eu mantive junto ali, né? Então aqui eu destaquei o uso da vírgula aí. Agora deixa eu comparar com isso aqui, ó, que está aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês aqui. Então, lá em cima, deixa eu lá de novo. Lá o autor precisava considerar precisão e clareza e precisava considerar, ao mesmo tempo, rigor metodológico. Então, eram 2 questões que ele precisava considerar. Tá? Bom, agora aqui, a pesquisa vai recair sobre positivismo ou sobre marxismo ou sobre correntes compreensivistas. Ou seja, ele não são as 3 coisas juntas. Então, eu não vou poder separar essa frase em 3 e em cada uma delas colocar positivismo, marxismo, porque eles são opções. Só uma delas que ele vai poder escolher. Ou o trabalho vai ser sobre uma coisa, ou sobre outra coisa, ou sobre a outra coisa. Não são complementares, são opções. Tá? Então aqui, penso, deixa eu só quebrar a frase aqui, ó. Penso aí que eu não devo separar essas palavras aí, tá? E a frase seja uma só, ou seja, ele vai optar por uma das 3, né?
se ele fizesse as três e não optar por uma, eu deveria separar a frase em três partes, como fiz lá em cima no começo do texto. Então, eu vou ler de novo, mas, na minha opinião, essa frase fica inteira como está, embora seja grande. Dependendo dos seus interesses ou do grupo de pesquisa, então, isso aí tem pouca importância na frase, tá? A decisão, isso é o que vai agora ser relevante, tá? Da escolha epistemológica, então a epistemologia que ele vai escolher, recairá sobre uma dessas coisas, ou positivismo, ou marxismo, ou nas correntes compreensivistas, tá? E não sobre as três, mas sobre uma das três. Então, convém não separar. Tá? Mas depois pode voltar aqui se alguém achar que a gente deva. Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema, a partir do referencial, agora aqui ele está escolhendo uma delas, a partir do referencial marxista, pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo de pesquisa definido, descrevendo e analisando, que é uma frase interminável, relacionando teoria e empiria por meio de técnicas e procedimentos metodológicos que são definidos. Essa frase é uma frase ruim, tá? Não cabe agora a gente julgar isso lá no texto, mas é uma frase que é um parágrafo inteiro. Olha o tamanho da frase, tem 5 linhas a frase. Tá? Quer dizer, quando eu terminei a frase, eu não entendi o que está escrito aí, tenho que voltar para ler de novo. Então, frases grandes têm um preço. Qual o preço? De não permitir a compreensão imediata do leitor. Então, tem que ler a frase de novo. Tá? E talvez mais 2 ou 3 vezes, né? Porque ele é grande e tem várias ideias aí que eu vou precisar depois cortar. Então, vamos de novo. Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema, aí começou a aparecer a ideia, a partir do referencial marxista, pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo de pesquisa definido. Então, espera aí um pouquinho. Descrevendo e analisando, eu acho que continua, né? A realidade recortada. Eu acho que aqui a gente pode quebrar. Veja o que vocês acham aí. Primeira quebra, né? Depois a gente tem que readequar a frase. Relacionando teoria e empiria por meio de técnicas e procedimentos metodológicos que são acho que quase que sinônimos aí, né? Por meio de técnicas que são definidas a partir do problema apresentado. Acho que dá para quebrar aqui, talvez, né? Só que eu vou precisar repetir isso aqui. E aí, olha só, agora o substantivo ficou feminino, eu tenho que só readequar aqui o definidas. Pois é. Vamos ver como é que ficou isso aí. Deixa eu só tirar isso aqui de baixo para não complicar. Deixa eu botar umas cores aí. A gente poderia ter um pouco mais de nitidez nisso aí. A frase de cima. Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema, a partir do referencial marxista, pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo de pesquisa definido, descrevendo e analisando a realidade recortada. Descrevendo e analisando a realidade recortada. Talvez até se pudesse também quebrar ali, né? Na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema, a partir do referencial marxista, pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo. Ok. Tá? Agora, 2 ações: descrever e analisar a realidade recortada. Vou precisar quebrar aqui para manter a nossa coerência do que nós temos feito aí. No campo de pesquisa definido. Então, espera aí. Eu vou copiar isso aqui.
isso aqui assim. Peraí. E aqui faltou aqui também. Eu acho que agora já... Agora vai dar. Vamos ver como é que ficaram as frases aí? E aí falem aí se vocês discordarem aí. Primeira, na pesquisa em educação é importante destacar que a estruturação do problema a partir do referencial marxista pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo de pesquisa definido, descrevendo a realidade reportada. Uma frase com uma ideia só, acho que não há duas ideias aí. Segundo, na pesquisa em educação é importante destacar que a estruturação do problema, a partir do referencial marxista, até era tudo igual, pressupõe a imersão crítica do pesquisador no campo de pesquisa definido, analisando a realidade. Ou seja, então, uma coisa é descrever só, e a outra é interpretar, analisar. Por isso que eu separei, tá? As outras duas frases, relacionando teoria e empiria por meio de técnicas que são definidas a partir do problema apresentado. Peraí, deixa eu só ver o começo dessas duas frases aí. Na pesquisa em educação é importante destacar que a exploração do problema a partir do referencial marxista pressupõe aqui, ó, pressupõe aqui. Vou copiar aqui para cá e vou só alterar aqui, ó, pressupõe relacionar, né? Então, só para deixar o verbo no infinitivo, tá? Relacionar, acho que aí fecha, né? Essa parte aqui. E a mesma coisa aqui, né? Vamos ver se fecha as frases. Vamos ver. Na pesquisa em educação é importante destacar que a estruturação do problema, a partir do referencial marxista, pressupõe relacionar teoria e empiria por meio de técnicas que são definidas a partir do problema apresentado. E a frase verde, na pesquisa em educação, é importante destacar que a estruturação do problema a partir do referencial marxista pressupõe relacionar teoria e empiria por meio de, aí está a diferença, de procedimentos metodológicos que são definidos a partir do problema. Então, aquela frase que era confusa, que tinha um monte de ideias, que era uma frase enorme, interminável, com 5 linhas, né? Na minha opinião, tinha 4 ideias lá, que são essas 4 que estão aqui. Tá? 1, 2, 3, 4. Tá? E aí, deixa eu colocar uma delas em outra cor aqui, para ficar diferente. Ó. Tá? Então, as 4 aí. Acho que é isso. Tá? Se alguém tem outra proposta aí. Chegamos no último parágrafo, que diz assim: em síntese, assumir um referencial. Então, o em síntese também eu posso cortar na hora da minha análise, né? Tá? Porque não é, não tá no âmago da discussão. Ele quer dizer, o que ele quer dizer? Olha, estou encerrando o meu texto, tá? Então, não tem função dentro da ideia do autor, tá? Agora, daí para frente, sim, ó, assumir um referencial teórico como base para a construção do problema de pesquisa demonstra maturidade, tá? Então, para um pouquinho. Então, aqui nós podemos cortar já. Esse E já é um indicador que eu posso cortar, né? Então, peraí, deixa eu repetir a frase lá. Ó. Então,
A outra parte da frase é: assumir um referencial teórico como base para a construção do problema de pesquisa demonstra maturidade e indica o caminho. Só para demonstra. Não. Aqui, né? É isso, né? Então, assumir o referencial teórico com base para a construção indica o caminho pelo qual o pesquisador deseja trilhar para a compreensão. Deixa eu tirar aqui. Para a compreensão e transformação da realidade que o cerca. Compreender e transformar são coisas diferentes. Então, tem duas ideias aí. Compreensão e transformação. Vou ter que precisar cortar aqui, ó. Então, assumir um referencial teórico como base para a construção do problema de pesquisa indica o caminho pelo qual o pesquisador deseja trilhar para a transformação da realidade que o cerca. Isso aqui também precisa ir lá para anterior, né? Vamos só ver se isso aí é isso aí mesmo. Peraí. Bota uma cor aí. Bota uma cor aqui. Uma cor aqui. Vamos ver como é que ficaram as três frases aí. A frase verde. Assumir um referencial teórico como base para a construção do problema de pesquisa demonstra maturidade. Ponto. É uma frase. A frase azul. Assumir um referencial teórico como base para a construção do problema de pesquisa indica o caminho pelo qual o pesquisador deseja trilhar para a compreensão da realidade que o cerca. Não entendi bem o que ele usou aspas ali, mas está no texto. Vermelho. Assumir um referencial teórico como base para a construção do problema de pesquisa indica o caminho pelo qual o pesquisador deseja trilhar para a transformação da realidade, que é uma outra questão diferente de compreender só. Giordani? Professor, e como era as duas questões que levavam a isso, por exemplo, maturidade e indica também, né? Não seria também colocar essa parte final na primeira frase em verde? Lá de cima, assumir o referencial teórico como base para a construção do problema de pesquisa demonstra maturidade para a transformação do problema da realidade. Tipo, por exemplo, indica o caminho pelo qual o pesquisador deseja trilhar, mas a maturidade também era assumida como uma implicância para isso, talvez. Mas aí então eu tenho que fazer 4 frases também. Sim. Porque uma para compreensão e uma para transformação. Aí sim. Sim. Porque como ela está no começo da frase, ela ainda tem as duas ações depois lá. Vou só trocar aqui. Acho que é isso, né? Uma para a compreensão e uma para a transformação. Eu acho que é isso aí. E aqui. Isso aqui. Assim. Um para compreender a realidade, o outro para transformar a realidade. E embaixo. Tá, eu acho que é isso. Tá bem. O último parágrafo diz assim: no caso da pesquisa em educação, é fundamental, no contexto do materialismo histórico dialético, compreender as condições históricas e econômicas, então aqui acho que são diferentes já, como dimensões básicas para a formulação da problemática. Espera aí. Deixa eu só então copiar isso aqui, botar aqui.
copiar isso aqui. Colocar aqui. Vamos botar uma cor aqui. Vamos colocar uma cor aqui. Vamos ver se ficou com sentido o que a gente produziu aí. No caso da pesquisa em educação, é fundamental, no contexto do materialismo socioético, compreender as condições históricas como dimensões básicas para a formulação da problemática. Ficou uma frase só, acho que ela está fechada, né? E a outra frase, no caso da pesquisa em educação, é fundamental, no contexto do materialismo histórico dialético, compreender as condições econômicas como dimensões básicas para a formulação. Acho que deu. Bom, para aí, deixa eu só salvar isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Vamos lá. Texto 1 para análise. Fragmentado. Depois eu coloco lá no Moodle também esse documento fragmentado aí, tá? Eu vou agora só dar uma limpadinha. Bom, primeiro, alguma questão aqui antes disso ir adiante? Não. Eu saí, não sei se vocês deram conta, mas eu saí de um texto de uma página, estou em 3 aqui já, tá? Só para deixar vocês felizes, assim, é muito trabalho, bababá, né? Antes que eu ofereça para vocês aqui uma caixinha de lenços de papel, tá? Na minha tese de doutorado, eu fiz entrevistas com o grupo do PIBID, eram 6 entrevistas com 20 páginas, 120 páginas para fazer ATD, tá? Então, sem choro, tá? Alguma discussão aqui, senão eu vou limpar. Eu vou limpar o texto para trabalhar com ele mais efetivamente, tá? Eu vou tirar fora isso aqui, ó. Tá? A gente discutiu que podia limpar, ó. São palavras que não, e aqui é só tirar o amarelo. O que será que é corrente compreensivista? E tudo isso aí tem que ter depois definição, tá? Também vou tirar isso aqui. Acho que é só, né? Vou salvar. Tá, o que eu tenho que depois fazer? Fazer o mesmo que eu fiz aqui com o texto 2. Tá? O texto 2 eu tenho que também trazer para a discussão aqui e trabalhar. Mas agora eu vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Como falou, acho que foi o Jordani que falou, não sei. Alguns trabalham com Excel, né? E alguns trabalham com Word, cada um trabalha aí na forma como prefere, tá? Eu prefiro trabalhar com Word, tá? Até por questão de rapidez aí de ação, tá? Só que aí eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar... Bom, faço depois isso. Eu vou pôr tudo isso aqui num quadro, certo? Que alguns chamam de tabela, mas não é tabela, é quadro, né? Quantas linhas vai ter esse meu quadro aí? Vamos ver, uma para cada frase, uma, duas, não vou contar isso, ó. Eu vou selecionar tudo. Sabem fazer isso aí no Word? Seleciona tudo, vai lá em inserir tabela. Vocês não estão enxergando isso, né? Não aparece para vocês. Tá? Aparece aí? E ali, converter texto em tabela, ó. 31 linhas vai ser isso aí. Então tá, então vai, fogo. Tá? Tá tudo numa tabela agora, tá? E aí eu vou dar uma apertadinha nisso, ó. Tá? E inserir ali do lado uma outra coluna. Bem, deixa eu dar nomes para isso aqui, né? Deixa eu botar uma linha em cima aí, linha acima. E aqui eu vou... Então aqui eu vou escrever...
significado. Tá? Aqui são as unidades de significado que emergiram aí, né? E aqui vai ser a minha tarefa aí para a próxima aula. Eu vou reescrever cada uma das unidades de significado ali com as minhas palavras. Claro que elas têm uma origem. A origem é o fragmento original do texto dos autores lá, né? Mas eu vou reescrever com minhas palavras. E a partir do momento que eu reescrevo com palavras minhas, eu já começo a ter autoria no texto. Então, quando eu for levar para o texto depois lá, o que eu reescrevi, o que eu produzi, eu já não preciso citar mais o autor, porque daí o autor já sou eu, né? Claro que eu estou interpretando, analisando um texto de alguém, então isso aí está citado em algum lugar lá dentro da dissertação, da tese que eu estou escrevendo, né? Então, vamos. Eu vou reescrever e aqui eu vou trazer a minha compreensão. Quero dizer o que eu já falei antes, ali quero repetir, que quando eu escrevo a minha compreensão, ela está carregada das minhas leituras que precederam esse momento aqui. Tá? Então, quando eu for reescrever, e quando qualquer um de vocês for reescrever, não tem que ser igual, certo? Por quê? Porque cada um tem a sua forma específica de entender o que está escrito ali. Tá? Então, vamos ver. O que é essa unidade aí? Essa unidade é, na construção do problema de pesquisa, no contexto educacional. Porém, deixa eu fazer uma sugestão aqui. Em pesquisas em educação, a elaboração do problema de pesquisa o que ele quer dizer lá? Que é relevante situar a elaboração do problema considerando alguns aspectos fundamentais, como clareza e precisão. Então, em pesquisa e educação, é importante... Deixa eu trocar aqui. É importante que a elaboração do programa de pesquisa Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Primeiro, quando a gente reescreve assim, não seria uma paráfrase? Eu não teria que citar? Não, sim, eu vou citar algumas coisas ao longo do texto, mas eu vou ir adiante depois ainda. Não vai ficar só nisso aqui. Tá. E a outra coisa é, por que é importante fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso em cada unidade de significado? Isso aqui vai ser a tua maneira de compreender o texto que tu está fazendo. Tá? Se tu fizesse isso aqui, por exemplo, no software, tu não entenderia o teu trabalho. Então, eu estou me apropriando do texto para poder fazer. Dessa reescrita aqui, depois, mais adiante lá, vão surgir as categorias. Então, a categoria vai aparecer no texto a partir da minha compreensão, que eu estou demonstrando a partir da minha reescrita aqui. E a minha reescrita ela pode depois ir lá para o texto. E eu posso usar como paráfrase. Mas eu posso fazer, por exemplo, essa parte de compreensão em tópico, se eu quiser. Ou não, tem que ser uma reescrita dessa forma. Convém que tu faça como reescrita. E depois, adiante, uma próxima coluna ali, eu vou buscar palavras-chave que tenho nesse fragmento aí. Porque
Olha só, eu tô agora aqui com 4 páginas, que é pouquinho, mas se eu vou analisar, por exemplo, para minha dissertação lá, né? Eu vou analisar 5 teses de doutorado que tratem de um assunto, tá? Para fazer uma entender. Eu vou ter um documento muito grande aqui, né? Mesmo que seja em Excel ou em Word. Então, eu tendo palavras-chave que eu perceba que emerjam ali, eu consigo fazer um sistema de busca e isso busca para mim lá no texto, onde é que tem aquela palavra já apareceu. Onde que apareceu, por exemplo, já precisão aqui? Então, o texto vai buscar para mim. Agora, quando eu for no metatexto, que é o meu texto, que é baseado em alguém, convém que eu leve o que eu estou escrevendo. E aí a reescrita é o começo desse processo. Entendi, professor. Obrigada. Essa a utilidade disso aí, então, tá? O que era o fundamental aqui na primeira unidade? Era a tal da clareza e precisão. Então, isso aí eu tive que manter um texto ali. E depois eu vou referenciar o autor quando for citar, se eu for usar essa frase igual aí, né? Bom, mas olha só, eu estou usando aqui o primeiro artigo só, né? Eu tenho um segundo, né? Bom, vamos para o segundo aqui. Na construção do problema de pesquisa no contexto educacional, é relevante situar a elaboração do problema considerando alguns aspectos fundamentais, como o rigor metodológico. Bom, escrevi alguma coisa, então, com rigor. Metodológico é importante ao se elaborar problema de pesquisa em pesquisa em educação, já usei em cima, mas não quero repetir a palavra pesquisa de novo. No contexto educacional, vou usar a frase do autor lá. Não convém a gente repetir palavras aí, né? Embora aqui eu tenha repetido pesquisa. Eu vou trocar aqui, então, em investigações. É isso aí. E aqui, ó, em investigações em educação. Eu acho que aí... Não tinha esse ponto aqui. Eu acho que aí fica bem. A frase que eu estou reescrevendo, ela está de acordo com a frase inicial lá, né? Só que agora eu estou usando outras palavras que eu acho melhor, que eu tenho alguma preferência e estou interpretando o que o autor está dizendo. Perceba que isso aqui é um processo de análise, né? E análise parte da interpretação que eu tenho do texto que eu estou fazendo. E vejam, quem pega, por exemplo, vários documentos lá, vários textos, e faz uma ATD, uma análise de conteúdo, isso é uma metodologia de pesquisa. Então, quando eu for lá para a minha dissertação, escrever metodologia de pesquisa, eu usei grupo focal, estudo de caso e análise textual discursiva, ou seja, ela é uma forma de pesquisa. Eu, ao fazer isso aqui é uma forma de pesquisar. Então, eu estou demonstrando como que isso vai chegar até o resultado final. Alguém me sugere aí uma reescrita para o terceiro item aqui. A frase é: a clareza e a precisão da formulação do problema exigem a revisão de literatura para a compreensão da temática. Como é que poderia ser essa reescrita aí? Sugestões. Pessoal, assim, tem que ser
Tem que ser um por vez só. E... É um exercício difícil, professor. Professor, poderia ser para a compreensão da temática, a revisão de literatura precisa ter clareza e precisão? Eu vou escrevendo. Ou é fundamental a clareza e precisão? Deixa eu botar aqui numa curva. Vamos de novo? Para a compreensão da temática, a revisão de literatura, para a temática, a revisão. Repete, por favor, hein? a revisão de literatura precisa ter clareza e precisão. Ou é fundamental a clareza e precisão também? Depende. Vamos ver o sentido que ele está dando. Se é igual ao sentido da frase. Entendi. Original lá. Peraí. O que ele quer dizer, o autor lá, tá? Que a clareza e a precisão da formulação do problema, ou seja, para eu ter clareza e precisão no problema, isso exige uma revisão de literatura para eu compreender a temática. Eu acho que é o contrário dessa frase que nós fizemos agora aqui. Aqui não é que tenha que ter clareza, é para ter clareza precisa da revisão. Eu acho que nós invertemos aqui. Deixa eu tentar uma outra ideia aí. Espera aí. Vamos ver. Não precisa estar em azul, né? Pode estar em preto. Para obtermos, pode sugerir aí, clareza e precisão na elaboração do problema pesquisa, convém que a temática seja compreendida por meio de revisão de literatura. O que acham aí? Tem o mesmo sentido, o mesmo significado do que o autor estava escrevendo antes ali? Professor, eu não sei se convém e exigem, parece que tem uma outra dimensão, eu diria. Tem uma diminuidinha no tamanho da letra para não ficar tão grande. Tu está discutindo o convém e o exigem. Porque o que convém é aquilo que convém, que é bom, que pode ser. E o que exige. Exige uma exigência, que tem que ser, que é necessário, eu diria. Indispensável, entende? Não sei. Vamos procurar então uma outra palavra. Eu sempre prefiro usar assim, palavras mais amenas, assim, sabe, quando escrevo um texto, né? Aqui eu concordo, acho que vamos buscar uma outra palavra mais forte ali, mas como uma dica aí para o trabalho de vocês aí,
quando a gente escolhe palavras para colocar lá no nosso texto, a gente pode... Eu sempre prefiro fugir, né, de palavras determinantes, como precisa, ou é fundamental. Quem que diz que é fundamental? Né? É necessário. Então, a coisa que demanda em ordens, né? Quem somos nós para dar ordem, né, num texto, né? Mas nessa hora... Mas aqui, não, mas aqui eu acho que aqui está correto. Aqui eu preciso buscar uma palavra mais forte do que convém. Pode ser, inclusive, o próprio exigem, tá? Mas se a gente quiser usar um sinônimo, não tem problema, desde que seja tão forte quanto, né, o exigem ali, né? Vamos trocar, então. Vamos trocar. Eu coloquei ali demanda, tipo, na minha reescrita ali, no meu exercício de reescrita, eu usei a palavra demanda ao invés de exige. Então, deixa eu ver aqui. Para obtermos... concordam aí? O que... Bom, a maneira de fazer é escrever e ver como é que fica. Depois, se tiver bem, deixa... Se deixar a demanda, tem que mudar o começo, né? Que não seria para obtermos, mas para obtermos. Ou... Tem que adaptar tudo. Na obtenção da clareza e precisão, demanda... Ou é demandado. Sim. Porque é uma demanda pessoal, no caso dessa... Ou buscamos outra palavra ainda aí. Ou colocar, deixar como tá e ficar assim: para obtermos clareza e precisão na elaboração do problema de pesquisa, é demandado que a temática seja compreendida por meio de revisão da literatura. E se a gente tirar essa parte de demanda que e deixar vírgula a temática... E se eu colocar assim... Espera um pouquinho. Deixa eu botar isso aqui numa cor. Não vou tirar, tá? Vou pôr agora em outra cor, outra proposta. Então é uma ou outra, tá? Ó. Ficaria assim: para obtermos a clareza e precisão na elaboração de problema de pesquisa, é relevante que a temática seja compreendida por meio de literatura. Professor, eu estou sendo chata, eu sei, mas eu ainda acho que relevante não dá conta da exigência. Ou deixa exigem mesmo. Não é problema. Deixa eu colocar outra. Peraí. Deixa eu trocar outra cor aqui. É porque eu sou, que nem eu falei, eu sou iniciante, né? Mas assim, eu não sei em que ponto a gente pode alterar esse texto nosso, o sentido do que a pessoa falou, sabe? Não pode alterar. Eu estou analisando o sentido. A ATD revela o que se mostra naquela fala lá. E bom, agora eu coloquei uma outra posse em verde que vai ao encontro lá do exigem, né? Só claro, estou adaptando a forma de escrever. Então ficaria: é exigido que a temática seja compreendida. E aí? Eu acho que é sim, acho que sim. É porque depois, por exemplo, eu acho que eu imagino que na hora de escrever a dissertação, a gente até possa discutir em relação a isso que o participante falou, né? E trazer que a palavra da exigência, né, remete a essa... Então tá. Então deixamos o é exigido ali e vamos tirar o resto aqui. Só tirar essas cores aqui, que agora já não é mais necessário. Tá. Aqui também, né? Agora, gente, eu vou parar um pouquinho isso aqui e vou fazer uma outra coisa, tá? Então, ao longo da semana, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo isso aí, tá? Eu vou preencher tudo isso aqui e vou colocar lá no Moodle para vocês lá, tá? Só que aqui já vai ser um outro arquivo, tá? Ó, eu vou colocar lá primeiro para vocês o artigo, um arquivo com texto fragmentado, só fragmentado, como estava antes, tá? E eu vou ao longo da semana trabalhando aí e vou reescrever
todas as unidades, tá? Então, eu vou colocar um segundo arquivo lá, que é ele fragmentado e reescrito. Tá? Cada progresso na análise vai gerar um arquivo novo e vai para lá. Mas agora, pessoal, eu vou codificar as unidades de significado. Tá? Esse aqui é o nosso texto 1. Tá? E eu vou colocar códigos. Olha só. Texto 1, unidade 1. Tá bom? Texto 1, unidade 2. Texto 1, unidade 3. Eu estou organizando. E aí, alguém perguntou antes se eu precisaria mostrar a análise, o processo da análise lá na dissertação, ou no artigo, ou na tese, né? Uma das formas de mostrar isso, lá adiante, é mostrar trechos com as codificações. Se vocês forem ver o material que eu projetei aqui na semana passada, na aula, lá aparecem trechos codificados lá. Se não me engano, eram sujeitos 10 e 14, eu acho, né? Que tinham lá falas A, B, C, deles, né? E no artigo que a gente produziu, que está publicado lá tem toda a classificação, né? Então, isso é importante aí. Bom, olha só, eu estou codificando aqui, tá? E lá na hora da reescrita, por exemplo, né? Eu percebo que, sei lá, o item 1.6, estou só chutando um número, ele escapou da gente. Ele está com 2 ideias dentro do 1.6. Eu não vi, né? Ou não me dei conta na hora e deixei como uma ideia só. Como é que eu faço? Divido em 2 e faço 1.6A e 1.6B. Aí eu vou ter dois fragmentos diferentes, né? Também codificados, tá? 11 e 12. Então, a codificação é um tema importante aí, tá? Tem gente que faz a codificação por cores, né? Quem faz por Excel também tem outra forma de codificar, mas não é problema nenhum fazer como a gente está fazendo aí. Professor, e daí Oi. eu achei que a gente que ia fazer isso para a próxima aula, então não. Não. Uhum. Não, opa. Vocês vão fazer depois, mas não ainda, tá? Daqui a mais uma semana, vocês vão fazer isso, mas em outros textos, não nesse aqui, tá? Esse texto aqui, que eu estou mostrando aqui, é o texto que eu vou trabalhar durante as aulas, tá? Vocês vão trabalhar com outros textos, aí depois vão trabalhar em duplas, certo? E aí serão tarefas. Tem que entregar toda a fragmentação, tem que entregar reescrita, certo? Mas aí mais adiante, tá? Primeiro a gente vai... Você pulou o 22, professor? Pulei 22? Que ódio. Aí alguém vai dizer, se fosse no Excel, para. Vai fazer no Excel se quiser. Eu dava aula com um professor lá na FURG, né? Professor Charles. Ele é fã do Excel e eu era fã do Word. Aí cada semana um de nós dava aula, né? Daí quando a gente dava aula, quando um dava aula, dizia, olha só, vamos usar o Excel. Na outra semana ia outro, dizia, nós vamos usar hoje o Word. Os alunos... 2 casos de suicídio dos alunos, 13 de desistência. Caos. Mas no fim deu tudo certo. Eram 31, não era? Aí.
Tá, então tá tudo codificado direitinho. Essas codificações elas vão aparecer, elas vão ser usadas por nós mais adiante, depois em outro movimento de novo aí, tá? E deixa eu só salvar aqui. E depois elas voltam a aparecer em algum momento lá. E aí, claro, agora elas não têm muito sentido para vocês, porque só tem um autor, né? Tá? Mas depois eu vou ter um segundo texto, um segundo autor, ou outros autores, né? E você as unidades 2.1, 2.2, né? E aí, ao invés de eu precisar ficar escrevendo toda vez o nome dos autores, no meu preparo antes do final, eu vou usando escolhas, 2.1, 2.3, 1.4, né? Porque eu sei quem são, eu sei onde é que está isso, eu sei quem é o autor, volto aqui rapidamente e localizo, tá? Então, por isso a importância da codificação aí para as unidades, tá? Salvei. Certo, gente? Então, ao longo da semana eu vou concluir essa reescrita aqui. Tá? Na semana que vem, nós vamos trabalhar aqui em aula com o texto 2, certo? Para análise, fazer a mesma coisa com o texto 2, fragmentar o texto 2, codificar o texto 2 e reescrever. E aí, então, eu vou liberar uma primeira atividade para vocês. Vocês vão depois também trabalhar assim, com outros textos. E aí vão trabalhar em duplas, se são 10, ou 11 ou 12, aí vocês vão trabalhar em duplas. Tá? Também assim, cada um com 2 textos também. Textos de uma página e um pouquinho, né? Também com o mesmo tipo de processo que a gente está fazendo aí, então. Tá? Então, semana que vem eu já libero isso, quando nós trabalharmos com o segundo texto aí ao longo da aula. Gente, perguntas aí que vocês querem fazer para encerrar essa questão, essa primeira discussão aqui? Alguém assustado com o processo? Completamente. É isso aí. Tá. É o que a gente faz. Então, qual é a vantagem de fazer isso ao invés de usar um software, por exemplo? É que tu entender o texto. Quantas discussões sobre o texto a gente já fez, né? Quantas coisas que a gente já viu no texto que nós não faremos no nosso texto? Usar o óbvio, usar o claro, né? É claro que o mandar exige. Quem é que exige, né? Mas eu preciso respeitar o texto, né? Tá? Mas num texto que eu escreva, eu escreveria, olha, convém, né? Parece ser compreensível, que parece ser compreensível, não é? É evidente, entendeu? Quer dizer, evidente quer dizer, pô, só tu que não está entendendo, é a mesma coisa que dizer isso. Né? E parece ser compreensível, olha, parece que as pessoas podem entender. Então, são maneiras de usar expressões mais amenas aí para não ofender as pessoas que leem o texto e que não entendem o texto. Preciso ler de novo. O que mais? Vimos também aqui a não... o desaconselhamento que é, né, de usar frases longas, uma frase de um parágrafo inteiro, uma frase, não é isso? Quer dizer, a pessoa quando chega no meio da frase, não é nem no fim, tem que voltar para o começo da frase para tentar entender o sentido que está por trás dela de novo. Ou seja, frase longa distrai o leitor e dificulta a compreensão. Então, quanta coisa a gente já percebeu como não fazer lendo um texto. Então, quando eu for escrever um texto, certamente já vai ser melhor do que ele seria antes da minha leitura. E olha que eu li um texto aqui de uma página só, né? Então, um texto que propositalmente tinha questões para a gente discutir. Deixa eu parar a gravação.